Outro dia de trabalho começou na fábrica de costura. A diretora da fábrica, Iracema, estava ocupada tentando fazer tudo. Ela tinha 2 reuniões com fornecedores. Depois, precisava revisar novos esboços e inspecionar novos designs. Em resumo, havia muito a fazer. Infelizmente, seu carro quebrou de manhã, então ela teve que levá-lo à oficina à noite. Ela decidiu não chamar um táxi, mas andar para casa em vez disso. Uma leve neve caía na rua, estalando alto sob os pés. Iracema subiu em uma ponte e observou seus filhos brincarem alegremente, rindo uns dos outros. Isso a fez lembrar de sua própria infância. Aqueles foram bons tempos. O menino entrou em um trenó empurrado por outras crianças e desceu rapidamente a colina. O trenó ganhou velocidade e foi além da margem do rio, quase até o meio do rio congelado. E o menino tombou no gelo. Então, o pior aconteceu. O menino ficou em pé no gelo, enfraquecido pela correnteza e imediatamente caiu, gritando por ajuda. As outras crianças ficaram assustadas, mas nenhuma ousou se aproximar para salvar o amigo. Iracema correu para ajudar o menino que já não estava mais visível. Ela não entendia como milagrosamente conseguiu puxá-lo para fora. Teve que quebrar o gelo e mergulhar atrás dele. Felizmente, o rio não era muito profundo. Alguém que passava conseguiu chamar uma ambulância, e o menino foi levado ao hospital. Iracema recusou hospitalização e foi levada para casa. O marido de Iracema ficou chocado ao vê-la encharcada na porta de casa. Ele ajudou a trocar de roupa e soube o que aconteceu, repreendendo-a: "Querida, por que você sempre tem que intervir? Por que você não foi ao hospital? Deixe-me preparar um banho quente para você. Você sempre se mete nos problemas dos outros. Você nem conhece essa criança. E se você tivesse se afogado? A água está gelada." A mulher tentou se aquecer, enrolada em um cobertor, sussurrando: "Não, como você pode dizer isso? É uma criança, filho de alguém. E se ele tivesse se afogado? O que eu deveria fazer? Apenas passar por lá? Não se preocupe, querida. O mais importante é que todos estão vivos e bem, mas as coisas não ficaram tão simples durante a noite." Iracema desenvolveu uma febre alta e Nicolas chamou uma ambulância. Ela foi levada ao hospital, onde foi diagnosticada com pneumonia. Agora Iracema estava deitada em um quarto de hospital recebendo tratamento, tomando medicamentos e suportando injeções dolorosas. 3 outras mulheres compartilhavam o quarto do hospital com ela. Iracema até conseguiu fazer amizade com uma delas, uma paciente jovem chamada Natália. Ela era sociável, mas parecia profundamente triste. Natália estava sendo tratada por bronquite aguda ao longo da semana. O marido de Iracema nunca veio visitá-la, alegando compromissos de trabalho. No entanto, ele frequentemente a chamava por vídeo. Durante uma dessas chamadas, Iracema foi para o corredor para não perturbar as outras pacientes. Mas hoje ela não conseguiu chegar a tempo. E a conversa de Nicolas com ela inadvertidamente chamou a atenção de Natália. Seu marido acenou para ela, atualizando-a sobre assuntos domésticos, mencionando que levou documentos necessários para o trabalho e perguntando se havia algo de que ela precisasse, tudo como de costume. Iracema encerrou a chamada, desligou e só então percebeu o olhar surpreso de Natália. Era como se ela tivesse visto um fantasma. Iracema não entendeu e perguntou o que estava errado. "Natália, está tudo bem com você? Você está me olhando estranhamente." A garota pálida falou em um tom melancólico: "Por favor, me perdoe, Iracema. Eu não quis. Eu não sabia que Nicolas era seu marido." Iracema ficou completamente perplexa com essa reação estranha. Ela encarou Natália, esperando que ela continuasse após uma breve pausa. Natália timidamente começou:
eu tive um relacionamento com Nicholas. Eu o amava tanto. Pensei que nos casaríamos. Honestamente, não sabia que ele era casado. Juro. Ele me disse que estava divorciado há muito tempo e que sua esposa tinha enlouquecido. Ele me cortejou tão lindamente, me deu flores, me levou ao cinema. Eu ansiava por cada encontro com ele. E então eu engravidei. Entendo que é minha culpa. Eu sei. Mas depois disso, Nicholas mudou drasticamente. Ele gritou comigo e insistiu em um aborto. Fiquei em choque. Eu amava tanto e nunca esperava uma reação dessas. Eu recusei fazer o aborto. Foi quando Nicholas perdeu completamente a cabeça e terminou o nosso relacionamento no fim. Todos os problemas pareciam acontecer em apenas alguns dias. Eu perdi meu emprego devido à redução de pessoal, e então adoeci seriamente. Pensei que fosse apenas um resfriado comum, mas logo tive que ser hospitalizada graças aos médicos que me ajudaram a me recuperar. Não sei como continuar vivendo. Quase não me resta dinheiro. E onde vou encontrar um emprego agora? Sinto-me terrivelmente culpada diante de você. Por favor, me perdoe se puder. Então Natália cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Iracema tentou entender seus próprios sentimentos. Estranhamente, ela deveria odiar Natália. Afinal, ela acabou sendo a amante de seu marido. Mas, ao olhar para essa jovem e tola garota, Iracema não pôde deixar de sentir pena dela. Iracema olhou e disse: "Por que eu deveria te odiar se Nicholas realmente me amasse? Ele nunca teria me traído. Até estou grata a você. Nicholas nunca quis ter filhos, então é improvável que ele aceite seu bebê. Não se preocupe, vou ajudar você. Vou te contratar na minha empresa. Preciso de uma contadora. Você fez bem em manter seu filho. Isso é uma motivação para seguir em frente e enfrentar as dificuldades. Eu sonhava em ser mãe, mas aparentemente não era para ser. Vou conversar com o Nicholas quando chegar em casa. Ele tem sido muito audacioso. Ele nem mesmo trabalha." Natália olhou para Iracema com espanto e disse: "Muito obrigada, Iracema. Sou muito grata a você. Não vai se arrepender de me contratar." Iracema ligou para seu colega de RH e instruiu que contratasse Natália. Depois, ela disse baixinho: "Desculpe, preciso de um tempo sozinha para pensar." Compreensiva, Natália assentiu e saiu silenciosamente do quarto enquanto os outros pacientes passavam por procedimentos. Iracema fechou os olhos e relembrou toda a sua vida familiar com Nicholas, sua infância, ponderando quando e como seu amoroso marido se tornou um idiota. Iracema cresceu em uma família grande. Seu pai trabalhava como carregador em uma fábrica, sempre cansado, perpetuamente sério e ríspido. A mãe de Iracema criava 3 filhos tentando fazer o dinheiro chegar até o fim do mês com trabalhos eventuais. Iracema era a mais velha da família, com uma irmã mais nova chamada Liliane e um irmão chamado Davi. Portanto, ela tinha que assumir a maior parte das responsabilidades domésticas. Eles viviam em extrema pobreza, sempre com falta de dinheiro. A menina usava roupas dadas por conhecidos ou vizinhos, muitas vezes grandes demais e parecendo desajeitadas por isso. Iracema era sempre alvo de gozações na escola. As memórias de sua infância não eram as mais felizes. Seus pais pareciam não entender ou completamente esquecer que Iracema ainda era uma criança. E, como todos, ela queria se divertir e brincar, ser compreendida e apoiada. Ela sempre passeava com seu irmão e irmã mais novos. Esses eram, provavelmente, seus momentos mais felizes. Iracema fazia bonecos de neve com eles, descia colinas e rolava na neve. Mas, quanto mais a menina crescia, mais ela queria terminar rapidamente os estudos e ter seu próprio apartamento.
Ela se destacava nos estudos, seus professores a elogiavam. O único problema era que em casa não havia condições adequadas para estudar em paz e sossego. Iracema frequentemente ficava até tarde estudando na biblioteca da escola, onde era tranquilo e calmo e ninguém a incomodava. No entanto, em casa, sua mãe começava a repreender: onde você esteve por tanto tempo? Quem vai brincar com Devon? Eu não consigo dar conta de tudo sozinha. Iracema se sentia profundamente magoada. Por que você teve 3 filhos então? É minha culpa. Estou planejando ir para a universidade. Mãe, você me transformou em uma espécie de empregada. Sua mãe ficou ainda mais indignada e gritou: universidade, quem colocou essas ideias na sua cabeça? Foi seu professor? Você vai estudar costura. E isso basta. Para que uma mulher precisa de ensino superior? Sua filha egoísta, só pensa em si mesma. E quanto a mim? E quanto ao seu irmão e irmã? Você não vai nos ajudar? Você não vai a lugar algum. Iracema ficou magoada, mas ainda assim seguiu seu próprio caminho. Após a formatura, ela secretamente deixou a casa para outra cidade para frequentar a universidade. Sua amada professora, Marta, realmente a ajudou. Foi graças a ela que Iracema conseguiu um quarto no dormitório. Iracema passou nos exames com louvor e tornou-se estudante na Universidade de Economia. Só então ela ligou para sua mãe. Iracema esperava que talvez agora sua mãe a elogiasse, ficasse feliz por ela e desejasse sorte. Infelizmente, a menina estava enganada. Como você pôde sair assim? Você precisa, dizendo que ia para a casa de suas amigas. Volte para casa imediatamente. Liliane e até mesmo sentem sua falta. Você é como uma mãe para eles. Seu pai está furioso. Pense em como você vai viver lá. Você não vai ter sucesso. Você só vai perder seu tempo. Seu pai e eu não temos dinheiro, e não teremos nenhum. Iracema chorou de amargura. Obrigada pelo apoio, mãe. Eu vou conseguir. Eu amo meu irmão e minha irmã, mas eles são seus filhos, não meus. Você nunca acreditou em mim. A garota começou a estudar diligentemente. Ela teve sorte que sua colega de quarto se revelou uma garota de uma pequena vila chamada Sydney. Seus pais frequentemente lhe enviavam enormes sacolas de comida. Sydney não era mesquinha e compartilhava sua comida com Iracema. E foi assim que elas sobreviveram. Após um ano, Iracema começou a trabalhar meio período. Ela conseguiu um estágio em uma pequena fábrica de costura. Ela não ganhava muito, mas era suficiente para comida e necessidades básicas. Iracema não esqueceu de sua irmã e irmão. Eles a visitavam no dormitório durante as férias. Após se formar na universidade, Iracema continuou trabalhando na fábrica de costura. A gerência notou a trabalhadora determinada e inteligente, e logo Iracema se tornou a contadora-chefe. Depois, a vice-diretora. E após 5 anos, diretora da mesma fábrica, comprou seu próprio apartamento, realizando seu sonho de longa data. Todas essas conquistas foram arduamente conquistadas para ela. Parecia importante para ela que agora ela pudesse comprar roupas e comida de qualidade, cuidar de si mesma. Afinal, era isso que ela vinha buscando todos esses anos. Agora sua mãe não mais resmungava. Ela sinceramente estava orgulhosa de sua filha. Iracema não esqueceu de sua família. Agora ela enviava uma quantia substancial de dinheiro aos pais todo mês. Ela até ajudou sua irmã mais nova, Liliane, a se estabelecer na vida. Iracema conheceu seu futuro marido por acaso. Ela estava tão ocupada com sua carreira que não pensava em sua vida pessoal. Um dia, como de costume,
Ela estava correndo para seu trabalho favorito quando seu salto quebrou bem no meio da rua. E ela também torceu o tornozelo. Iracema gritou de dor súbita e sentou-se desajeitadamente na calçada. Foi então que mãos fortes a levantaram com confiança. Um homem a cercou de cuidados e disse: "Como isso aconteceu? Você se machucou muito? Uma dama tão bonita como você não deveria estar andando. Deixe-me te dar uma carona. Meu nome é Nicholas. Eu trabalho no centro." Iracema ficou encantada. "Bem, que coincidência. Eu trabalho lá também. Você poderia me dar uma carona até a fábrica de costura, então?" "Obrigada, Nicholas. Você é um verdadeiro cavalheiro. Eu realmente aprecio isso." No caminho, eles começaram uma conversa. E Iracema realmente gostou desse jovem agradável. Eles combinaram de tomar um café após o trabalho. Imagine a surpresa de Iracema quando, pontualmente, ela viu Nicholas com um buquê de flores delicadas e um grande pacote. Ele tirou uma caixa de sapatos e a entregou a Iracema. "Estes sapatos são para você. Espero que o tamanho esteja certo." Os sapatos eram muito bonitos e serviram perfeitamente em Iracema. Tal gesto conquistou completamente Iracema. E ela olhou para seu companheiro com grande carinho e gratidão. E assim, seu relacionamento começou gradualmente. Iracema se apaixonou quase imediatamente e Nicholas também não escondeu seus sentimentos. Ele era sério e falava em querer uma família. Os pais de Iracema ficaram entusiasmados com seu futuro genro, inteligente, bem educado, cortês. A mãe de Iracema sussurrou para ela: "Querida, você é tão sortuda. Nicholas é um ótimo rapaz. Não como seu pai. Vocês deveriam ter um bebê logo. Então sua família estará completa." Nicholas logo apresentou orgulhosamente sua noiva à sua mãe, Tarin. "Mãe, está aí Iracema, minha noiva. E ela também é diretora de uma fábrica de costura. Eu a amo, e nós vamos nos casar em breve." Tarin sorriu amplamente para Iracema, mas Iracema percebeu imediatamente que a mulher não se comportava sinceramente de jeito algum. Provavelmente Tarin estava muito invejosa do sucesso de Iracema, especialmente quando soube que Iracema havia alcançado tudo por conta própria. Crescendo em uma família grande, Tarin ela mesma estava constantemente trocando de marido, mas com seu caráter terrível, ninguém conseguia se dar bem com ela. Iracema estava acostumada a não prestar atenção às opiniões de pessoas que lhe eram estranhas, então ela não reagiu à sua sogra, apenas pensando consigo mesma: que ela fique com inveja. O que eu me importo? O principal é que Nicholas é diferente. Ele realmente me ama. O jovem casal quase nunca discutia. Nicholas era terno e cuidadoso. Ele sempre chegava em casa do trabalho antes de Iracema poder até mesmo preparar o jantar e recebê-lo. Ele entendia quão responsável ela era e tentava ajudá-la como podia. Claro, Iracema sonhava em ter filhos, mas os anos passaram e ela não conseguia engravidar. Eventualmente, ela engravidou, mas eles não tiveram tempo de se alegrar antes dela sofrer um aborto espontâneo. Os médicos não conseguiram determinar a causa. Iracema sofreu muito, querendo apoio e simpatia de Nicholas, mas ele apenas a repreendeu por sofrer demais. Iracema já havia notado que ele não parecia particularmente ansioso para ter filhos. E quando ela sugeriu inseminação artificial um ano depois, ele ficou irritado. "Querida, acho que você enlouqueceu com essa ideia. E se não der certo? E se tivermos trigêmeos? Pessoalmente, não estou pronto para isso. Ainda temos toda a nossa vida pela frente. E você está sempre complicando tudo." No entanto, Iracema havia sido teimosa desde a infância e não desistiu de seu objetivo. Ela ainda convenceu seu marido a passar pelo procedimento.
A gravidez ocorreu, mas outro aborto aconteceu apenas um mês depois, apesar dos esforços dos médicos. Iracema mal sobreviveu a esse pesadelo, levou muito tempo para se recuperar, até foi a um psicólogo. Ela se sentia danificada, não entendendo por que tudo isso estava acontecendo com ela. Ela não queria mais sair da cama ou ir trabalhar. Qual era o sentido, se não haveria filhos e provavelmente nunca haveria? E novamente, Nicholas fingia como se nada disso preocupasse. Ele se distanciou dela e se tornou completamente alienado. Para piorar a situação, ele até deixou o emprego alegando ter encontrado um trabalho bem remunerado em casa. No entanto, Iracema nunca viu seu salário, nem sabia onde ele desaparecia durante todo o dia. Iracema não tinha ideia. Mas naquela época, ela nem podia imaginar que ele tinha uma amante. Era impensável. Agora a mulher decidiu que assim que saísse do hospital, ela iria imediatamente se divorciar desse canalha. Iracema propositalmente saiu do hospital um dia antes sem contar nada ao marido. Ela decidiu verificar o que ele estava fazendo enquanto ela não estava em casa. Ela abriu silenciosamente a porta da frente e imediatamente notou botas femininas desconhecidas no corredor e ouviu vozes altas vindo da cozinha. Sua sogra estava discutindo com seu marido sobre algo. Iracema sentou-se no corredor e escutou. Tarim repreendia seu filho como se ele fosse uma criança pequena. Quando você finalmente se livrará de sua esposa e ficará rico? Se ela desaparecesse, você herdaria toda a propriedade dela, o negócio, este apartamento e o carro. Não suporto ela e estou esperando que ela desapareça. Não, ela provavelmente respondeu a ele. Estou fazendo o que posso, muito em breve. Tudo será assim. A fábrica dela será minha, e venderei este apartamento. Tenho meu plano. Então, não interfira comigo. Iracema não estava assustada de forma alguma. Ela até achava a confiança de Nicholas divertida. Ele realmente achava que conseguiria fazer isso? Iracema tossiu propositalmente e começou a bater os sapatos, fingindo que tinha acabado de chegar. Nicholas imediatamente saiu correndo da cozinha com sua mãe. Ambos sorrindo falsamente. Iracema, meu amor. Você já chegou em casa. Por que você não ligou? Eu teria ido te buscar. Que bom, senti tanto sua falta. Tão solitário e triste sem você. A sogra de Iracema começou a sair. É bom que você tenha se recuperado. Cuide-se. Não fique doente, tudo de bom. Iracema assistiu a essa encenação com nojo. Seu humor completamente estragado. E ela disse, vou para o meu quarto descansar. Ela chorou no travesseiro por muito tempo, incapaz de acreditar que Nicholas pudesse ser tão falso e hipócrita. Com horror, ela percebeu que era o fim. Sua família não existia mais. Ela mal conseguiu dormir depois da meia-noite com a firme intenção de mudar tudo amanhã. Em seu sono, ela de repente sentiu alguém pular sobre ela. Iracema não teve tempo de entender nada antes de sentir algo sendo injetado em seu braço. E ela viu o perfil de Nicholas se desfocar. Tudo o que aconteceu a seguir parecia um delírio. Nicholas e outro homem com uma pasta falavam com ela. Ela assentiu e assinou papéis. E então Nicholas começou a despejar álcool em sua boca. E ela obedientemente engoliu sem sentir o gosto. Seu marido começou a quebrar tudo ao redor, móveis, um vaso chinês, molduras de fotos e uma mesa de centro de vidro. Pessoas de jalecos brancos chegaram, colocaram Iracema em uma camisa de força e a levaram para o hospital. Iracema não recuperou os sentidos imediatamente. Sua cabeça doía muito. Ela estava com sede. Ela olhou ao redor e não conseguia entender onde estava. O quarto parecia uma espécie de jaula.
Havia grades nas janelas, suas mãos e pés estavam amarrados à cama e água pingava desagradavelmente da torneira no canto, enlouquecendo-a com seu som monótono. A mulher começou a gritar e pedir ajuda. Ei, alguém ajude! Onde estou? Ela estava verdadeiramente aterrorizada. Ela não entendia onde estava. O que era isso? Uma prisão, um hospital. E por que ela estava sozinha aqui? Seus gritos foram rapidamente respondidos ao som de uma chave raspando na fechadura. E duas pessoas entraram na sala. Um homem idoso e magro com um gorro médico cômico e seu assistente. O homem idoso de repente disse: "Boa tarde. Você está em um hospital psiquiátrico privado. Você foi trazida da sua casa em estado insano. Você atacou pessoas e representou um perigo para a sociedade. Seu cônjuge relatou que este não é o primeiro incidente. Então, vamos examiná-la e tratá-la cuidadosamente." Iracema não podia acreditar no que estava ouvindo. "Doutor, você perdeu o juízo? Isso é um absurdo. Eu não sou louca. Sou diretora de uma fábrica de costura. Meu marido armou tudo isso, e agora estou sendo declarada insana. Inverta isso imediatamente, ou você se arrependerá." O médico suspirou. "Bem, parece mais um surto. Malcolm, dê a ela uma dose dupla. E você, querida, pense no seu comportamento. Se você se comportar bem e quietamente, talvez eu até permita alguns passeios, exceto que você está doente. É óbvio. E a negação também é um fenômeno comum entre pacientes. Quer você goste ou não, ainda prosseguiremos com a terapia medicamentosa abrangente. Você entendeu tudo?" O médico injetou na mulher um líquido turvo, e ela caiu em transe novamente. Enquanto isso, Natália conseguiu um emprego na empresa de Iracema. Ela trabalhava duro, compreendendo rapidamente as tarefas e preparando os primeiros relatórios. Ela estava ansiosa para que a dona da fábrica voltasse ao trabalho, pois queria agradecê-la pessoalmente pela oportunidade de emprego. Os dias passavam, mas Iracema ainda não aparecia. Além disso, em vez dela, seu marido, Nicholas, de repente assumiu o controle. Ele convocou uma reunião e informou aos funcionários que, após uma doença prolongada e um colapso nervoso, a diretora da fábrica foi admitida em um hospital psiquiátrico para tratamento. Ele até apresentou toda a documentação segundo a qual tinha o direito de gerenciar todos os ativos da empresa e administrar o negócio. Isso foi definitivamente inesperado, e os funcionários começaram a discutir o que aconteceria a seguir. Todos entendiam que o marido de Iracema não tinha conexão com o negócio de costura e era improvável que gerenciasse o negócio tão bem quanto ela. Esses rumores chegaram a Natália. Ela estava chocada. Primeiramente, se ela encontrasse Nicholas, ele certamente a demitiria imediatamente. E, em segundo lugar, ela havia conversado pessoalmente com Iracema, que era completamente racional. Como e por que ela acabou em um hospital psiquiátrico, especialmente logo após Natália ter contado a verdade sobre seu marido? Algo definitivamente não estava certo aqui. Natália estava muito preocupada com Iracema e decidiu salvá-la, pois ela havia sido tão gentil com ela, dando-lhe um emprego e perdoando-a. E ela tinha certeza de que Nicholas era capaz de qualquer vilania. Primeiro, a ingênua garota foi à delegacia de polícia, tentando explicar incoerentemente que Iracema havia sido internada à força em um hospital psiquiátrico, e que sua vida e saúde estavam em perigo. No entanto, o investigador estava muito cético quanto à história de Natália e percebeu que ninguém aqui investigaria ou verificaria nada. Ela ficou muito chateada, mas não tinha intenção de desistir e decidiu tomar uma abordagem diferente. Natália abriu secretamente o arquivo pessoal de Iracema e leu que ela tinha um irmão mais novo, Davi, que era comandante em uma unidade militar. Ela decidiu encontrá-lo. Devon soube de tudo e ficou profundamente preocupado.
Você está certa, Natália, algo definitivamente está errado aqui. Minha irmã não poderia acabar em um lugar desses. Alguém a incriminou. Nunca gostei de Nicholas e muito menos de sua mãe. Vamos fazer isso. Estou de plantão agora e não posso sair. Vou transferir o dinheiro agora mesmo e enviar o número de telefone de um bom detetive particular. Ele é meu conhecido. Entre em contato com ele amanhã. Deixe que lhe descubra em qual hospital Iracema está e o que está acontecendo com ela. Tentarei tirar uma licença e também vir. Vamos descobrir isso. Natália, agora convencida de que estava fazendo a coisa certa, entrou em contato com uma agência de detetives particulares. Ela foi recebida pelo detetive Paulo, ao contrário da polícia, onde Natália foi apenas ridicularizada. As coisas eram diferentes aqui. O detetive ouviu atentamente tudo, fez anotações e observou atentamente a garota. Natália estava muito nervosa. Suas mãos tremiam. Ela implorou: por favor, descubra isso. Iracema é uma mulher sã. Ela me ajudou tanto. Não posso deixá-la em apuros. Mas seu marido, Nicholas, é muito perigoso e inescrupuloso. Tenho certeza de que ele está por trás de tudo isso agora. Ele está administrando o negócio de Iracema e mostrando a todos os documentos nos quais ela supostamente o autorizou a fazer isso. Entenda. Ela não poderia ter assinado isso em sã consciência. Justamente no dia anterior, Iracema descobriu que seu marido tinha uma amante. Fui eu quem contou tudo a ela. Paulo olhou para essa garota assustada e encantadora e tentou tranquilizá-la. Natália, vou assumir este caso, não apenas pelo dinheiro, mas também pelo bem da nossa amizade com o irmão de Iracema, Dev. Prometo levar isso até o fim. E você pode me ajudar um pouco. Sempre vá ao trabalho com um gravador no bolso e observe e escute tudo atentamente. Enquanto isso, vou lidar com essa clínica particular. Afinal, um paciente não pode ser admitido à força sem uma ordem judicial. Tenho a sensação de que foram subornados. As tentativas de Paulo de se encontrar com a paciente ou negociar com o chefe de medicina não levaram a lugar nenhum. A instituição era privada. Disseram ao detetive apenas que Iracema havia sido trazida de casa em estado impróprio e agora estava passando pelo tratamento necessário. Visitas eram proibidas, até para familiares. Era isso. Paulo não desistiu. Ele escreveu uma declaração em nome do irmão de Iracema, afirmando que a mulher estava sendo mantida contra sua vontade, e registrou uma reclamação no Ministério da Saúde e no Ministério Público. Mas o detetive não parou por aí. Ele encontrou uma lista de funcionários da clínica e abordou um dos novos auxiliares, generosamente untando sua palma e dando-lhe sua tarefa. Natália o ajudava ativamente, relatando os assuntos da fábrica todos os dias e fornecendo gravações do gravador. Nicholas estava transferindo todas as finanças para contas estranhas, aparentemente esperando falir a fábrica rapidamente e vendê-la. Infelizmente, ainda não havia nada que pudessem fazer a respeito, já que apenas Iracema poderia refutar as assinaturas nos documentos e os poderes de um procurador rasgado pelo marido. Paulo e Natália de alguma forma se aproximaram, sem que ninguém percebesse. E não só desenvolveram uma amizade, mas também sentimentos românticos. Natália estava com medo dessas emoções repentinamente avassaladoras, já que estava grávida do filho de outro homem, e era improvável que o filho de um estranho se tornasse querido para o detetive. Portanto, seu relacionamento era desprovido de intimidade, apenas ternura e afeto. Enquanto isso, Iracema não sabia que mês era, como estava o clima lá fora. Ela não se importava mais. Pessoas de jalecos brancos a alimentavam com drogas poderosas todos os dias, mas não a libertavam do isolamento. Ela ficava sentada na cama por dias sem querer comer. Um dia, o auxiliar Caleb veio até ela e sussurrou suavemente: escute-me com atenção.
sua amiga Natália, seu irmão Davi e os detetives vão tirá-la daqui. Confie em mim, e não engula esses remédios. Coloque-os embaixo da língua, depois cuspa-os. Caso contrário, você permanecerá assim pelo resto da vida. Não revele nada. Ou se o médico suspeitar de algo, acabou para nós dois. Nos olhos nublados de Iracema, o auxiliar viu um vislumbre de consciência. Ele esperava que ela o tivesse entendido e rapidamente se afastou da paciente. Ele não precisava de problemas no trabalho. Agora, Iracema aprendeu a enganar os médicos. Ela fingia tomar a medicação, mas secretamente descartava os comprimidos no vaso sanitário. Com cada dia que passava, ela se sentia um pouco melhor. E, mais importante, ela tinha esperança de que logo a tirariam de lá. Mentalmente, ela agradecia a Natália, pois foi ela quem inicialmente notou seu desaparecimento. Nicholas estava jubiloso. Ele vendeu o apartamento com lucro, transferiu todo o dinheiro para sua conta e agora estava arrumando as malas com sua mãe. Eles estavam prestes a embarcar em uma longa viagem. O destino de Iracema não o preocupava de forma alguma. Ele era completamente indiferente a ela. Ele se casou originalmente com ela apenas porque ela era rica. Mas, nos últimos anos, sua esposa desamada havia se tornado tão cansativa para ele que ele decidiu se livrar dela. Nicholas já imaginava a si mesmo tomando sol na praia e flertando com garotas jovens. Ele tinha certeza de que, mesmo que Iracema saísse do hospital psiquiátrico, ela não se lembraria de nada de qualquer maneira. Pelo menos foi isso que o Dr. Nicholas prometeu a ele. Um mês se passou. O detetive, junto com o irmão de Iracema e Natália, conseguiu libertar Iracema. Investigações começaram na clínica, revelando violações generalizadas. Muitos pacientes nem mesmo estavam registrados lá. Todos se reuniram para encontrar Iracema nos portões da clínica. Devin correu para abraçar sua irmã, chorando e amaldiçoando Iracema. Minha querida, o que esses canalhas fizeram com você? Não reconheço minha irmã confiante. Bem, está tudo bem. Você ficará comigo por enquanto. Recupere as forças, e então veremos. Tudo ficará bem. Eu sempre estarei ao seu lado. Iracema não conseguia entender. Mas por que com você? Eu tenho meu próprio apartamento e tenho muito trabalho a fazer. Natália abraçou Iracema, insegura sobre como revelar a terrível verdade. Não é tão simples, Iracema. Nicholas vendeu tudo, o apartamento e a fábrica. Não podemos fazer nada porque você assinou procurações dando a ele o direito de dispor de toda a sua propriedade. Entendemos que isso foi feito sob pressão moral de seu marido. Iracema cobriu o rosto com as mãos e chorou, agora sem um tostão. Ela não podia acreditar que seu marido se mostrou um monstro tão insensível. Ela teve um ataque de histeria, gritando até ficar rouca. Meu Deus, por que ele me tratou assim? Eu o amava tanto. Não fiz nada de errado para ele. Isso é humano? Devon consolou sua irmã da melhor maneira possível, levando-a para seu apartamento alugado onde Liliane já estava esperando. Iracema, minha querida. Estou tão feliz em ver você. Natália me contou tudo. Devemos muito a ela. Se não fosse por ela, não saberíamos de nada. Coitada. Você emagreceu. Não fique triste, mana. A vida às vezes nos lança desafios. Você sempre me ajudou e a Devon, e agora não vamos te abandonar. Só precisamos de algum tempo. Levou um mês inteiro para ela retornar a uma aparência de vida normal. Mas a traição de seu marido ainda a assombrava. Sua família estava sempre lá por ela. E Natália e Paul a visitavam frequentemente. Eles estavam agora juntos, e Iracema estava grata por isso.
Ela entendeu que não podia viver às custas de sua família para sempre. Então, um dia, durante o almoço, ela disse: "Ah, bem, pessoal, obrigada por tudo, pelo apoio e ajuda. Preciso procurar um emprego e começar minha vida do zero." Devani perguntou cautelosamente: "O que você planeja fazer? Vai tentar organizar a produção novamente ou algo diferente?" Iracema suspirou pesadamente e balançou a cabeça. "Não, irmão. Eu não quero. Percebi que essa corrida por carreira e dinheiro não me trouxe felicidade. Ao contrário, veja como tudo acabou. Então, vou aceitar um emprego realmente simples, pelo menos até me recuperar desse pesadelo." De repente, Liliane disse: "Escuta, Iracema, eu trabalho como cozinheira em um café. E este café pertence a um resort no campo. Eles precisam de uma camareira lá. Se quiser, eu arranjo tudo. O ar lá é tão limpo. Você vai caminhar nos finais de semana, e a natureza curará todas as suas feridas emocionais. E eu não estou longe de lá. Nos veremos mais frequentemente." Iracema sorriu e respondeu: "Concordo, é exatamente isso que eu preciso. Obrigada por tudo. Sabe, meus queridos, na infância, eu ficava tão irritada quando a mãe me fazia brincar com vocês o tempo todo. E agora eu entendo como é ótimo ter um irmão e uma irmã que sempre me ajudarão." Iracema conseguiu o emprego. Ela até gostava de limpar e, um dia, enquanto arrumava um quarto como de costume, encontrou um telefone que havia caído entre a cama e a cadeira. Sem hesitar, Iracema se aproximou do administrador, Joshua, e entregou-lhe o item encontrado. "Aqui, encontrei isso no quarto. Precisa ser devolvido ao hóspede." Joshua apenas acenou com a mão. "Iracema, você é certamente louvável por trazê-lo aqui, mas eu não preciso disso. O quarto está vago há quase um dia. Se o telefone fosse realmente importante, já teriam reclamado há muito tempo. Fique com ele se quiser e termine a limpeza rapidamente. Estamos esperando hóspedes importantes." A mulher ficou surpresa. Ela era contra a apropriação do que não lhe pertencia. Ao final do turno, Iracema encontrou o sobrenome e os contatos do hóspede. Iracema decidiu devolver o telefone ao dono. Ela se lembrava do hóspede. Ele era um homem agradável na casa dos 40 anos, atlético e com um olhar bondoso. Mas ele desapareceu misteriosamente do hotel. Ele estava no jantar na noite anterior e, pela manhã, ela foi instruída a limpar urgentemente seu quarto. No entanto, Iracema morava lá, e ela sabia com certeza que esse homem não tinha saído. Havia algum mistério aqui, e isso preocupava a mulher. Iracema ligou para o apartamento, mas a porta foi aberta por uma mulher vulgarmente maquiada, olhando para a convidada com confusão. "Conhecemo-nos?" Iracema tirou o telefone da bolsa e começou. "Olá. Eu trabalho como camareira no hotel. Ontem encontrei este telefone em um dos quartos. Ele pertence a André. Ele mora aqui, não é? Alguém está procurando por ele. Provavelmente. Afinal, é uma coisa cara para surpreender." A mulher começou a gritar. "Eu não preciso deste telefone. E meu marido não está em casa. Além disso, não estamos vivendo juntos há um mês. Estamos nos divorciando. Então você encontrou no hotel? O que ele estava fazendo lá? Provavelmente se divertindo com garotas. Não venha aqui mais." Ela bateu a porta na frente de Iracema. A mulher ficou chocada. Como essa senhora poderia ser indiferente ao próprio marido? Ela se lembrava muito bem do que ela mesma havia passado recentemente. A mulher voltou ao hotel, carregou o telefone e decidiu ver o que tinha nele. Havia uma senha numérica.
Ela olhou as fotos. Tudo normal. Fotos de família. Apenas imagens bonitas. Propagandas. E então ela encontrou um vídeo muito recente. O que ela viu a chocou. Era uma filmagem de uma câmera de segurança. 2 jovens com facas atacaram um homem respeitável de terno. Iracema até fechou os olhos e gritou, então rapidamente desligou o telefone. Ela se vestiu rapidamente e correu para a polícia após ver a gravação. O investigador ficou chocado. Uau, acabamos de ter um caso não resolvido de morte de um banqueiro. Parece que esse André tinha provas do assassinato com ele, e provavelmente estava sendo ameaçado. E os criminosos, figuras bem conhecidas no mundo do crime. Obrigado, senhora. Você quase resolveu o caso para nós. Vamos encontrar esse homem, André. Sem dúvida, você está livre para ir. Iracema estava preocupada e implorou. Por favor, encontre André. Não o conheço pessoalmente, mas acho que essa pessoa está em apuros e ninguém se importa com ele. Uma semana se passou, mas Iracema continuava pensando no hóspede desaparecido. E então, um dia, o mesmo investigador ligou para ela com boas notícias. Bom dia. Encontramos André. Os criminosos estavam escondendo-o no porão de uma casa abandonada nos arredores. Eles estavam torturando-o e exigindo a filmagem de vigilância. Ele está atualmente em tratamento no hospital da cidade. Você pode visitá-lo se quiser. Iracema mal terminou seu turno e, na manhã seguinte, foi visitar André até o hospital. Ela se perguntava, o que diria ele? Como seria o encontro deles? A mulher bateu timidamente e entrou no quarto do hospital. Ela reconheceu imediatamente André pela foto em seu telefone. Ele estava deitado na cama, com a perna engessada, os braços e a cabeça enfaixados e vários curativos cobrindo arranhões no rosto. Quando André viu a visitante, sorriu genuinamente. Iracema se apresentou. Olá, André. Sou Iracema, a camareira do hotel onde você se hospedou. Encontrei seu telefone enquanto limpava. O investigador me disse que eles encontraram você. Então decidi visitar. Como você está se sentindo? Trouxe um pouco de comida para você. André estava à beira das lágrimas. Ele segurou as mãos de Iracema e começou a agradecê-la. Obrigado, Iracema. Muito obrigado. Se não fosse por você, eu certamente teria sido morto. O investigador me contou como você persistiu em devolver meu telefone e até foi à polícia. Eu trabalho como segurança em um banco e frequentemente reviso filmagens de vigilância. Naquela noite, o gerente foi atacado e eu tinha a gravação. No entanto, não tive tempo de levá-la à polícia. Fui ameaçado. Então me escondi em hotéis pensando que poderia enganar os criminosos. Mas quase perdi a vida. Eles quebraram meus braços e pernas tentando descobrir onde estava a gravação. Então, você salvou minha vida. Iracema disse baixinho. Ei, honestamente, eu não planejava ir à polícia. Sua esposa simplesmente não pegou seu telefone. O homem suspirou profundamente. Sim, estamos realmente nos divorciando. Ela está brava comigo. Ela não gostava de nada. Nem do trabalho. Nem do dinheiro suficiente. O apartamento modesto. Eu nem queria ir para casa com ela, mas aguentei. Ainda amava. E recentemente ela encontrou outro homem. Então ela disse que está se divorciando de mim. Você virá me visitar novamente? Eu realmente gostaria disso. É tão bom quando uma mulher tão bonita e gentil se preocupa com você. Iracema começou a visitar André regularmente no hospital. Eles conversaram muito.
Ela contou a ele sobre seus problemas, sobre como foi de diretora a camareira, sobre a traição de seu marido. André simpatizou sinceramente com Iracema. De alguma forma, eles se aproximaram sem perceber e começaram a namorar. André se divorciou de sua esposa e alugou um apartamento. Foi lá que eles passaram a viver juntos. Numa noite, durante o jantar, André perguntou de repente a Emma: diga-me, qual é o seu sonho mais profundo? O que você mais deseja? É muito importante para mim saber. A mulher sorriu tristemente e respondeu: sabe, passei toda a minha infância com meu irmão e irmã mais novos. Depois estudei muito, tentei encontrar um bom emprego. Achei que isso era o mais importante na vida. Queria esquecer a pobreza e ter sucesso. Mas quando perdi tudo de uma vez, de repente percebi que não estava realmente vivendo, ou melhor, estava vivendo. Mas vivi a vida de outra pessoa e nunca nem tirei férias, sempre correndo, trabalhando. E agora tudo isso parecia tão tolo. Meu maior desejo é viver com você em algum lugar à beira-mar, caminhar pela costa e simplesmente nos amarmos. André me abraçou ternamente e respondeu: essa é uma ótima ideia. Eu queria sugerir que também partíssemos, para esquecer todo o mal após o divórcio. Ainda tenho uma casa nos subúrbios e um carro. Acho que, se vendermos tudo, podemos comprar uma pequena casa à beira-mar. Você iria comigo? Ficaria feliz em passar o resto da minha vida com você. Você é a primeira mulher que se importa tanto comigo, que realmente ama. Eu sinto isso, querida. E quero passar cada segundo juntos. Iracema beijou André e disse: eu aceito. E não se preocupe com o dinheiro. A felicidade não está neles. Eu sei disso com certeza. Agora, o casal fez exatamente isso. Compraram uma pequena casa à beira-mar e mudaram-se para lá. Iracema estava feliz. Ela e André viviam em amor e entendimento. Iracema conseguiu um emprego como contadora e André agora trabalhava consertando eletrodomésticos em uma pequena empresa. Natália e Paul se casaram, e ela deu à luz a um menino maravilhoso. Paul adotou oficialmente a criança, dando-lhe seu sobrenome e imediatamente começou a chamá-lo de seu filho. Natália apreciava muito tudo o que Paul fez por ela. Agora entendendo como um homem de verdade deveria ser. Eles, juntamente com a família de Paul e Liliane, frequentemente visitavam Iracema. Às vezes havia tantos convidados que eles tinham que dormir até mesmo no gazebo do lado de fora. Iracema adorava quando jantavam ao ar livre à noite, brincavam. Seus sobrinhos corriam, brincavam e comiam uvas doces. Era tão bom em sua alma, cercada apenas por amigos leais, seu amado marido. E era tão bom que todos se importavam e se preocupavam uns com os outros. Um dia, Iracema e Natália estavam arrumando a mesa quando uma televisão antiga estava ligada na cozinha. O noticiário estava no ar. De repente, o apresentador do noticiário anunciou que ontem Nicholas e sua mãe, Taryn, morreram em uma avalanche em um resort de esqui. Infelizmente, ninguém pôde ser salvo. Todos congelaram e se olharam. Iracema até deixou cair um prato das mãos, e ele se estilhaçou em pedaços. Natália abraçou e disse: bem, a vida é justa, afinal. Ele achava que viveria do seu dinheiro até a aposentadoria. Honestamente, não sinto pena dele de jeito nenhum. Ele arruinou nossas vidas. É isso que ele merece. Iracema recuperou um pouco a compostura e disse: você está certa, é claro. Mas, por outro lado, se não fosse pelo divórcio, eu nunca teria conhecido André e você nunca teria conhecido Paul, certo? O mais importante é que encontramos nosso amor. Conseguimos criar famílias. Vamos não nos deter mais em Nicholas, ok? Iracema tornou-se madrinha do filho de Natália. E André tornou-se o padrinho.
Eles adoravam brincar com o menino, dando-lhe presentes, ensinando-lhe tudo o que sabiam. Iracema percebeu que, se duas pessoas realmente se amam, então ter filhos ou não, não é a coisa mais importante de tudo. Afinal, é agradável apenas ficar em silêncio com seu amado, não é? Isso não é felicidade? Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.